existe, né, o sucesso não existe apenas por causa de uma coisa. Sabe, igual quando o avião cai, que todo mundo fala, é sempre uma série de erros que aconteceram. Para você atingir o sucesso, e depende o que é sucesso para cada um de vocês, mas em muitas das vezes é você ter uma liberdade financeira, você poder faturar bem, não ficar refém do teu horário, não ficar refém, preso ali tua clínica ou consultório, poder viajar de vez em quando e ter a tua clínica ali rodando. Isso, assim, são bases para você ter sucesso. E lógico, ter mais qualidade de vida, mais tempo livre com a família, assim por diante. Mas para ter tudo isso, não é um único fator que vai fazer você se diferenciar. É uma série de fatores. E aqui a gente vai trazer hoje os principais. Então quero que vocês peguem aí papel e caneta na mão, que vai ser muito importante esse conteúdo de hoje. Se você é médico, se você tem um negócio na área médica, tá? Então vamos lá, eu dividi aqui entre 4 grandes pilares, tá? Esses itens principais. Eu dividi entre marketing, dividi depois de marketing, gestão, depois de marketing, gestão, dividi em gente, lidar com pessoas, e depois eu dividi em gestão. Então é marketing, vendas, gente e gestão. São 4 grandes áreas para que você tenha sucesso na tua carreira, que a gente vai falar em detalhes aqui. Então pega papel e caneta na mão, que hoje está imperdível esse conteúdo aqui, tá? É 1h da manhã, preparei com muito carinho aqui, 1h da manhã aqui em Paris, e preparei com muito carinho para ajudar todos vocês aí. Então vamos lá, gente. Na minha experiência, a primeira coisa de marketing que você precisa ter para que você tenha uma carreira cada vez mais crescente, né? Que você não fique estagnado. Porque tem gente que fala assim, eu não estou crescendo, mas eu estou estabilizado. Se você não está crescendo, você está morrendo. Anota essa frase aí, tá? Por quê? Porque tem muita gente crescendo, muita gente começando agora e voando aqui, faturando os primeiros 5 mil, 10, 20, 30, 50, 100, 200, tá voando. E se você está estável aí nos 50 mil, nos 100, nos 200, nos 500, você está morrendo. Você precisa estar sempre crescendo, se é isso que você quer para você. Porque estabilidade hoje, ainda mais num país como o Brasil, não garante nada. Então, para que você esteja sempre crescendo, na parte do marketing, a primeira coisa que você precisa ter é sempre uma estratégia clara de onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Então, a maioria dos médicos, eu vejo que não tem clareza de onde quer chegar. Quem de vocês aqui tem clareza, escreve eu tenho ou eu não tenho, de onde quer chegar exatamente. Onde você quer chegar daqui 5 anos, com que tipo de faturamento, atendendo com que tipo de paciente, atendendo qual paciente dos sonhos, tendo mais médicos na tua clínica ou tendo outros profissionais, estando nesse mesmo endereço ou em outro, nessa mesma cidade, abrindo filiais ou não abrindo. Quem aqui de vocês tem clareza aonde você quer chegar? Porque clareza é poder. Então, quando a gente tem clareza, a gente consegue, né, colocar um plano de ação para ser seguido. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre falo para os meus mentorados em todos os programas é que você precisa ter clareza e uma estratégia clara aonde você quer chegar. Muito bom, estou vendo que vários doutores aqui têm clareza onde quer chegar, e os que não têm, não tem problema nenhum. O mais importante, faz um mapa, né? Eu em alguns exercícios que eu já fiz como aluno, me ensinaram a fazer um mapa, pegar uma folha em branco e desenhar qual que é teu mundo perfeito, independente de data, qual que é teu mundo perfeito, em todas as áreas. Você vai desenhar ali na área profissional, na área pessoal, na área familiar, na área de finanças, que é teu mundo perfeito. Você precisa ter na tua mente, e muitas vezes escrever e desenhar numa folha de papel, qual que é teu mundo perfeito. Isso ajuda a gente, parece besteira, mas não é isso, ajuda o nosso cérebro a raciocinar e a ter clareza de onde a gente quer chegar. Então, onde você quer chegar é um dos primeiros itens, que sem ele, tudo vai embananar depois aí na tua vida, tá? Segundo, você ter uma estratégia de como você vai chegar lá. Já viram aquela história? Assim, brasileiro tem muito essa mania, né? Ainda mais as pessoas que são mais simples, ou que são muitas vezes funcionários,
falam assim: ah, meu sonho é ter uma casa própria. E fica lá sonhando. Sonhando. Não se planeja, não tem uma estratégia clara. Grande Marcel, não tem uma estratégia clara de onde quer chegar. Então você precisa ter uma estratégia de como vai chegar lá. Pô, você comprar um primeiro apartamento, por exemplo, né, uma pessoa mais simples quer ter um primeiro apartamento. Ela precisa guardar R$100 do dinheiro dela, ela precisa começar a ter um trabalho freelance para guardar mais R$500. Qual o planejamento, né? Qual a estratégia que ela vai ter? Para você, médico, é exatamente a mesma coisa. Você já tem claro onde você quer chegar, você vai desenhar, eu tenho certeza, quem não tem clareza. Qual a estratégia de como você chegar lá? Tá? Isso é muito, muito importante. Daí, um terceiro item, que é muito importante também, não menos importante que os outros, é saber qual que é a tua capacidade atual de faturamento. Ou seja, você tem uma clínica, ou você trabalha para terceiros, beleza? Mas do jeito que você está aí hoje, sem precisar investir R$1, qual a tua capacidade de faturamento? Você tem que calcular em horas. Pô, eu faturo 50 mil por mês como médico, beleza, trabalhando 2 vezes por semana. Qual é a tua capacidade máxima de faturamento? Ah, então se eu trabalho metade da semana, minha capacidade é o dobro, 100 mil. Não é só 100 mil a tua capacidade. Tua capacidade você tem que calcular, inclusive, se você tiver muita demanda, com um aumento possível de ticket médio, a tua capacidade de faturamento vai aumentar. Então, qual a tua capacidade atual de faturamento e qual a tua capacidade também se você conseguir aumentar aos poucos o ticket médio e principalmente o teu valor da tua consulta, dos teus procedimentos, tá? Eu tenho uma clínica, Miguel, com 2 médicos, tem 200 metros quadrados, beleza, qual que é a tua capacidade atual de faturamento? Do teu metro quadrado aí, de todas as suas salas, das tecnologias que você tem, se você vende procedimentos ou faz tecnologias, quantas cadeiras aí você tem de procedimentos, qual que é a tua capacidade atual de faturamento sem investir R$1, beleza? Isso é muito importante para você ter clareza. Pô, eu quero faturar 1 milhão, mas com o que eu tenho hoje eu faturo 200 e com o que eu tenho tudo pronto, ocioso, eu posso faturar 400. Então, muito importante você saber depois puxar a tua capacidade atual de faturamento a todo vapor, tá? E eu sempre falo que eu tô fazendo essa live nesse momento, por quê? Porque quem está no marketing, aproveitando já indo para o quarto item do marketing, você precisa ter constância. Tá? Eu precisaria fazer essa live aqui nesse horário? Depende, porque quem está na internet precisa ter constância. E você, médico, também precisa ter constância. É o quarto item do marketing digital. Não adianta fazer conteúdo uma vez por semana, uma vez por mês. Não adianta fazer uma live uma vez por ano. Você precisa ter constância. Um dos itens primordiais também para que você tenha uma carreira cada vez mais crescente, né? Que você tenha um crescimento exponencial e que você não dê ré na tua carreira, tá? Continue sempre crescendo, tá? Próximo item de marketing aqui que eu anotei, quem tiver tendo dúvidas, gente, pode colocar as dúvidas aqui que eu vou respondendo em seguida, tá? Não existe pergunta besta, tá? Pode perguntar o que vocês quiserem. Uma outra coisa, depois que você já sabe a tua capacidade de faturamento atual a todo vapor, se você tivesse a todo vapor, você precisa também calcular, escrevam aí, item número 5, quanto você precisaria investir e em que você precisaria investir para você chegar lá. O primeiro item não foi aonde você quer chegar, então quanto que você precisaria investir para você chegar lá? Seja em imóveis, seja em reforma, seja em tecnologia, seja em pessoas, seja em imóveis, enfim, quanto é uma estimativa que você precisa investir? Você precisa ter isso muito claro. Eu quero chegar aqui, para isso eu vou precisar investir tanto. Isso é um plano de crescimento, tá? Você precisa ter esse plano de crescimento aí estrategicamente na tua cabeça e num papel, tá? Uma coisa muito importante também, já vamos para o próximo item, para você não dar ré para trás, vamos dizer assim, na tua carreira, para você continuar sempre crescendo. Um dos outros itens primordiais que você precisa ter é diferentes fontes de captação de pacientes. Ou seja, a maioria das pessoas que estão aqui dependem
da famosa indicação. E ter outras fontes de captação é você trabalhar, por exemplo, com Google Ads, quando você paga palavras-chave para as pessoas te acharem. Ter outras fontes de captação de pacientes é quando você paga um Instagram Ads, por exemplo, que é quando você anuncia no Instagram para vir também, através do tráfego pago, vir novos pacientes através do Instagram. Quando você trabalha com outras fontes de captação de pacientes, é quando você trabalha, por exemplo, com o Google Meu Negócio, que é quando você aparece ali no mapa, quando as pessoas digitam o seu nome, já aparece ali do lado direito. Então, ter outras fontes de captação de pacientes é quando você faz uma produção orgânica de conteúdo, que é aquela que não é paga, fazer com estratégia, fazer diferentes pilares, fazer tanto o pilar de lifestyle, vida pessoal, quanto o pilar mais científico, dicas, técnicas, de vez em quando postar um depoimento, um print, um depoimento sem aparecer o nome do paciente. Então, na parte do marketing, você precisa ter várias fontes de captação de pacientes. Além de indicação, quem aqui de vocês tem outra fonte de captação de pacientes? Alguma dessas que eu citei agora, utiliza o Google, ou Facebook pago, Instagram pago, Google Ads, Google Meu Negócio, faz tráfego? Alguém de vocês aqui também tem outras fontes de captação de pacientes? Quando você reconhece, é igual quando você erra, sabe? Você, sei lá, brigou com o teu marido, brigou com a tua esposa e você está errado, a primeira coisa quando você reconhece, a tua evolução vai lá em cima. Então, reconhecer as nossas falhas é um primeiro grande passo. Então, quando você fala, eu não tenho ainda, maravilha, você está reconhecendo, fica muito mais fácil para você fazer um plano de ação. É o que eu falo muito para os mentorados dos meus programas, seja do MD Club ou de algum outro programa, tá? Então vamos lá, a gente falou aqui de 6, 7 itens na parte do marketing que são essenciais para que você continue crescendo a tua carreira de uma forma exponencial e não fique estagnado, porque como eu disse aqui, ficar estagnado na área médica é a mesma coisa que estar morrendo. Você não pode estabilizar um faturamento e ficar meses e anos no mesmo faturamento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de vendas, ou seja, o marketing é o primeiro pilar. Vai atrair muito mais pessoas. E o segundo pilar, vendas. Ou seja, a primeira coisa que você precisa em vendas é ter uma secretária vendedora muito bem treinada. Tá? Isso aqui eu te provo por A mais B que isso faz você mudar a tua vida e mudar o teu faturamento. Porque se você ainda... Vamos lá para vários casos aqui. Primeiro, se você ainda não tem uma secretária e trabalha para terceiros. Beleza, eu entendo, eu compreendo que faz parte da jornada de um médico. Mas daí você tem duas saídas, ou três. A primeira saída é você tentar essa secretária de terceiros compartilhada, trazer ela mais para você. Ou seja, treinar ela, bonificar ela e assim por diante, o que é mais desafiador. Segundo, você tem como contratar uma secretária à distância, que não vá no teu local físico, que seja da sua cidade ou de outra cidade, mas ela vai fazer toda essa parte. E terceiro, contratar uma secretária fixa que vá trabalhar no local onde você atende, se você ainda trabalha para terceiros. Também funciona muito bem. E quarto, se você já tem o teu local próprio, você tem que ter uma secretária, não tem como. Secretária, muitos ficam assim, ai meu Deus, é um custo, não é? É um super investimento que dá um retorno muito rápido. Tá? Ainda mais se ela estiver muito bem treinada com relação a vendas. Quem aqui de vocês já passou por essa experiência? Não tinha uma secretária, morria de medo, dava até frio na barriga a hora que falava de contratar uma secretária, frio na barriga até de financeiramente falando. E depois que contratou, mudou a vida. Alguém de vocês aqui passou por essa experiência? Comenta aqui com a gente. Até para os colegas de vocês, os colegas médicos, se fortalecerem, né, ainda mais com relação a investir e contratar, por exemplo, uma secretária. Aqui, gente, quando eu falo em vendas, você precisa também, o item número 2, é ter um processo muito bem definido e escrito para essa secretária e para todo o teu time.
que são processos? Processos é quando você estabelece em detalhes cada função da tua clínica ou cada função de cada pessoa, tá? Então você precisa ter em detalhes como a secretária liga o computador, como ela fecha o caixa. Então, são processos. Uma clínica é feita de processos e pessoas. Qualquer empresa é feita de processos e pessoas. Se alguma coisa não está dando certo na tua clínica, ou o processo está mal escrito, o passo a passo dele, ou a pessoa está no lugar errado. Porque você pode também trocar essas pessoas, depende do perfil comportamental, né, de cada um delas. Olha, deixa eu ver quem comentou aqui que teve uma experiência muito boa. Cadê os comentários aqui? De ter contratado a Ana Cláudia. Ele não tinha secretária, provavelmente tinha receio de contratar, e quando contratou mudou a vida. Conta um pouquinho, assim, resumidamente, Ana, como é que foi isso, que se você puder escrever nos comentários, para até colaborar com os colegas médicos aqui, tipo, valeu a pena, o que mais melhorou na tua performance, foi a parte de vendas, organização, o que você falou, meu Deus, por que eu não contratei antes? Se você puder comentar aqui com a gente, seria importante. Então, um outro ponto dessa secretária ou da parte de vendas, de todo o time, eles precisam comprar o sonho junto com você. Ou seja, você em algum momento parou e compartilhou todo o teu sonho, aonde você quer chegar, deu clareza da tua clínica, do teu consultório, do teu negócio, pro teu time? Porque senão eles estão trabalhando, ralando e não tem ideia para onde que eles estão indo. Imagina ali, eles estão remando para onde? Se eles não sabem a direção para onde que o barco está indo, eles não sabem aonde que o barco vai chegar. Então eles precisam, o time, você precisa passar clareza para o time, para onde você está indo. Então eles precisam comprar o teu sonho. O que é um colaborador? Ele está colaborando com você para juntos atingirem o mesmo sonho. Então, se você não compartilhar o teu sonho, não tem como eles comprarem o teu sonho. Isso são compartilhar valores, cultura. Isso é muito mais importante do que vocês imaginam, tá? Então, comprar o sonho. Você precisa vender o teu sonho para o teu time. Esse é o resumo desse item da parte de vendas. Vamos lá, próximo. Já estão perguntando aí, já vou falar. Bonificação. A secretária precisa ter comissão, precisa ter bonificação. Isso é primordial para que você cresça exponencialmente. Então a gente está na parte de vendas, a gente acabou de falar que é primordial para você continuar crescendo. Ter uma secretária vendedora, bem treinada, ter os processos muito bem definidos e escritos, vender o sonho para o teu time, ou seja, eles precisam comprar esse sonho seu e o time precisa ter bonificação. Quem comentou aqui que bonificação pode dar problema, tem várias formas de você pagar a bonificação. Eu discordo que pode dar problema. Tudo pode dar problema na vida. Se você for pensar nos problemas ao abrir uma clínica ou empresa, é melhor você não abrir. Porque arriscar, ser empreendedor no Brasil é arriscar. Se eu for pensar em todos os problemas, você não abre nada no Brasil. Você vai morar para o exterior e sai correndo para lá. Concordam? Ó, a Cicoeller, desculpa que o nome eu não estou conseguindo ler. Está comentando, 2 secretárias, uma excelente, até quem liga por engano sai com consulta marcada. Olha, quem liga por engano na clínica sai com consulta marcada. E a outra ainda em treinamento muito mais difícil. É fácil, gente, ter uma secretária muito bem treinada, um time de vendas, se você tem uma clínica maior? Não é fácil de jeito nenhum, é desafiador. Mas se você quer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa, é loucura. Concorda? É loucura. Por isso que se você tem colegas médicos, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live com eles, com pelo menos 2, 3 colegas médicos, porque compartilhar é multiplicar, gente. São coisas tão desafiadoras que cada item desse que a gente está falando aqui ajuda demais os médicos. Então, clica no aviãozinho, compartilha, para de preguiça aí, bora ajudar outras pessoas, tá? Para que a gente consiga elevar cada vez mais a régua da medicina, coisa que vocês não aprendem naturalmente na faculdade, né?
Ó, o doutor A. Anderson está perguntando qual percentual seria justo para a comissão. Doutor Anderson, depende muito da especialidade, tá? Mas eu vou dar uma sugestão aqui. Eu não gosto de colocar percentual, porque o percentual, para ganhar a meta, o ideal é que as pessoas atinjam um número. Então, vou dar um exemplo, Anderson. Você faturou 50 mil esse mês. Próximo mês, você tem que crescer 10%, pelo menos. Todo mês, 10%, esse é o ideal. Se você quer crescer, né? Porque tem médico, gente, que tá ok, quer ficar estável, mas como eu disse, quem tá estável, que não existe estabilidade, ainda mais no Brasil. Quem tá estável tá morrendo, porque tem milhões de clínicas crescendo. Então você tem que estar sempre crescendo um pouco, porque tudo pode acontecer, pode vir, você vê, depois que veio uma pandemia, depois que veio uma guerra, tudo pode acontecer, por isso você tem que estar sempre crescendo, sempre com reforço de caixa, sempre guardando dinheiro, sempre com o teu caixa crescendo, você sempre investindo, para você não ficar para trás. Então, se você faturou 50, doutor Anderson, e o mês que vem é 55, esses 5 mil, se ela bater a meta, ela ganha. Se não bater, não ganha. O que você pode fazer é pôr uma meta mínima, por exemplo, 53.500, 55 a meta ideal e 57 a super meta. E diferenciar os bônus, tipo R$500, um exemplo, R$350, R$700 para a meta ideal e R$1.000 para a super meta. E todo mês mantém o valor dos bônus, só vai aumentando o valor do faturamento, tá? Porque o percentual, ela vai ganhar sobre o que já existe. Então, o ideal é sempre ganhar do que já existe, não. Sempre ganhar daqui para frente, tá? O teu time. Beleza? Podem colocar nas dúvidas aqui que eu vou respondendo à medida que a gente está aqui batendo papo, tá, gente? Bom, quem entrou agora, a gente está falando dos 4 principais pilares das frentes, item por item em detalhes, que você precisa ter para ter uma clínica de sucesso ou um consultório de sucesso e continuar crescendo. Ou se você está morrendo, voltar a crescer, urgente. A gente falou da parte de marketing já. Quem ficar até o final vai ganhar um super presente, tá? Que raramente eu dou aqui. A gente está falando da parte de vendas agora. E agora a gente vai entrar na parte de gente, que é a parte de pessoas, tá? Como eu disse agora há pouco, uma empresa é feita de processos e pessoas. Uma clínica é feita de processos e pessoas. Uma clínica é uma empresa. Ah, mas eu tenho só uma secretária, não tem problema. É gente e gestão, processos e pessoas. Tem um time grande. A parte de gente é uma das mais importantes, porque não se faz nada sem pessoas, né? Sem pessoas não se faz nada. Então, uma das principais coisas que você precisa ter para ter uma clínica de sucesso, um consultório de sucesso e continuar crescendo na parte de pessoas, é ter um processo de contratação muito bem definido. Então, um processo de contratação que tenha pelo menos 5 passos, né? Que primeiro você consiga colocar as vagas nas plataformas online, depois que você consiga fazer um brainstorm de um focus group ali em grupo, com todos, já com as perguntas e respostas, para você analisar tom de voz, postura e assim por diante, ainda mais se for uma secretária, se for mexer com atendimento, só ali em grupo você já consegue avaliar. Depois uma terceira etapa que você tem uma prova à distância, muito importante. Depois uma quarta etapa incluir também perguntas de raciocínio lógico. Você quer pessoas que trabalhem com você, que tenham pensamento rápido, que pela lógica a pessoa vai acertar várias coisas ali do dia a dia, tá? E quinto, por último, pelo menos um processo presencial, né, de 3 pessoas, dos 3 finalistas, para você avaliar. Sem esquecer, gente, do perfil comportamental, tá? Que é algo hoje em dia, sempre foi muito importante, mas é algo que os médicos têm pouco conhecimento ainda sobre isso. Contratação, processo de contratação claro, incluindo teste de perfil comportamental. Ali você consegue minimizar um pouco o risco. Sempre vai se jogar na loteria a contratação, tá, gente? Não tem como. Mas quando você faz teste de perfil comportamental, não deixa de ter um cheiro ali a mais, tá? Quem está entrando agora, a gente está aqui revisando os principais itens, são mais de 30 itens, para você ter uma clínica, um consultório de sucesso. São 1h30 da manhã aqui em Paris nesse momento. E eu só estou fazendo essa live para mostrar para vocês um dos itens que eu já falei aqui hoje, para você ter um negócio de sucesso. A importância da constância no marketing digital. Então, se você é médico, não adianta postar uma vez cada 15 dias. Não adianta fazer um conteúdo de vez em nunca. Você tem que ter constância.
assim como eu estou fazendo isso agora aqui, é para ter constância, tá? Esses testes de raciocínio rápido, raciocínio lógico, você encontra muito no Google, mas a gente ensina bastante dentro do MD Club, dentro dos nossos programas médicos também. Faz o seguinte, Bia, para você definir processos, vou ensinar uma forma muito rápida aqui para todos vocês. Gente, só dica de ouro isso, que eu só ensino para os meus mentorados, hein? Vamos lá. Como que você define os processos? Pra você não ficar refém da secretária ou de qualquer outra pessoa da tua clínica. Você vai pedir para a tua secretária, para todo o teu time, escrever em detalhes durante essa semana, que vai começar amanhã, por exemplo, tá? Você vai pedir para eles escreverem a rotina deles. Qual que é a rotina na hora que ele chega, até o dia todo, na hora do almoço, na hora que ele vai embora, o que que ele faz e como ele faz. Então é o que faz e como ele faz. Vai escrever. Escreveu tudo, vai pedir para cada um te apresentar. É lógico que se você tiver um time grande, como alguns médicos escreveram aqui, 30 pessoas, apresenta para o gerente, não tem como. Apresentou para você o que ele faz, na hora da apresentação, você já vai ver se a pessoa tem habilidades de apresentar, habilidades de tom de voz, habilidade de fazer um PowerPoint e assim por diante. Só aí você já vê quem tem chance de crescimento ou não dentro da clínica. Apresentou para você, naquele mesmo momento, é um momento de você fazer as correções, do jeito que você gosta ou do jeito que você não gosta. Então a secretária anda de tamanco, faz barulho e atrapalha a tua vida. Você não gosta daquilo, beleza? Na hora que ela for te apresentar os processos, ali é o momento de você já pontuar. Porque às vezes ela tá de tamanco porque você nunca falou para ela. Lembra que clareza é poder? Você não sentou e explicou para ela que você não gosta daquilo. Daí ela não vai adivinhar, né, gente? Beleza? Então essa é a forma simples, doutora, de as pessoas escreverem o processo por você e você fazer as correções, padronizar e treinar, tá? A gente agora nesse pilar de gente e gestão. Ô amor, pega o carregador aqui pra mim, por favor, que vai cair a bateria. Tá dentro da sacola aqui, nessa sacola grande. Nesse pilar de gente e gestão, pegou aí? Nesse pilar de gente e gestão, uma das coisas mais importantes, gente, além de saber contratar bem, de ter uma estratégia, um passo a passo de contratação, é o seu, tá aí dentro. É você treinar. Então, você soube contratar bem, certo? Agora, você escreveu os processos. Já aprendeu aqui como escreve os processos e melhora. Beleza. Agora, o terceiro item, a caixa tá ali na tomada. O terceiro item, você precisa acompanhar e continuar treinando. Todo mês você precisa treinar, ou delegar para alguém treinar. Esse aqui não cabe, tem que ser... Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui. Obrigado. Então, o que acontece? Não adianta você escrever os processos e abandonar o teu time lá. Infelizmente, você vai ter que ter alguém, ou você, ou alguém, para treinar todo mês o teu time. Porque, ó, vê se acontece na clínica de vocês, ó. Seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Vamos lá, vamos ver se acontece ou não na clínica de vocês aí, ou no consultório de vocês. Seguinte, você ensinou como é que esse copo tem que ficar aqui. Amanhã ele tá aqui, na semana seguinte ele tá aqui, na outra semana ele tá aqui, no outro mês ele tá aqui. Acontece isso ou não na clínica de vocês, pensando em qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de operação que vocês treinem ou ensinem aí na clínica? Isso é normal. Por quê? Porque a gente está lidando com seres humanos. E se a pessoa tivesse o mesmo QI que o seu, ele não seria, talvez, um colaborador fazendo o que faz hoje. E qual que é o teu papel como líder? Teu papel como líder é treinar. Acompanhar e treinar. Acompanhar e treinar. Ah, Miguel, não tem ninguém que faça isso para mim. Você vai ter que fazer, então, a princípio. Ou você vai ter que contratar alguém para te ajudar. Como eu faço nos meus programas para médicos. Não tem como. É um desafio diário, exatamente, doutora Magali. É o maior desafio de todos. Mas quem consegue fazer, treinar e acompanhar,
começa a ter resultados diferentes, gente. Não tem segredo. Tem que se esforçar um pouco mais, focar um pouco mais, ter mais disciplina, porque o resultado vai vir. Então, se você quiser crescer, até o dia que você cresce e contrata uma gerente ou um gerente, começa a delegar para esse gerente fazer isso. E aí é o processo de escala. No começo dá muito trabalho fazer tudo isso. Mais uma hora fica um pouco mais leve. Tem que focar no resultado, exatamente, Raíssa. Raíssa tá aqui, ó, que adora anotar tudo. Aluna nota 10 aqui de todas as lives. Então, é isso que eu sempre falo. Você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Aí não dá, né, gente? Eu falo isso muito para os meus mentorados do MD Club, de todos os programas. Não dá. Quem está entrando agora, a gente está falando dos mais de 30 itens indispensáveis que você precisa ter se você quer continuar a crescer e não ficar para trás, tá? Então a gente dividiu esses itens em 4 frentes. A primeira frente foi marketing, vários itens de marketing que a gente falou aqui. A segunda frente foi vendas, que é imprescindível. Sem venda você não tem faturamento, não adianta você ter o resto. Terceira frente, gente, pessoas, a gente está falando agora. E a quarta frente, gestão. Vamos lá. Treinar todo mês. Então, assim, você precisa no mínimo fazer uma reunião por mês com a equipe, se você não tiver ninguém que faça para você. Vendo coisas básicas. O que passou que deu muito certo para a gente continuar replicando e até aumentar no mês seguinte? O que você passou no mês passado que deu errado? Qual foram os maiores aprendizados que você precisa mudar na tua operação? Tem coisa que dá errado todo mês. Tem coisa para melhorar todo mês. É impossível você sanar isso. Todo mês você vai sanar um problema, vai vir outro. Sanar um problema, vai vir outro. Mas toda vez que vier um problema, você aprender como resolver ele, é um problema a menos. A hora que vier no mês que vem o mesmo problema, todo mundo já sabe como sanar. Daí vai vir um problema totalmente diferente. Você vai criar um procedimento novo de como sanar esse outro problema. E aos poucos aí você vai diminuindo os problemas da tua clínica, da tua carreira, do teu consultório como um todo, tá? Então, processos, treinamento mensal, acompanhamento, esse é o grande segredo na parte de pessoas. E treinamento constante. Um outro item, o quarto item na parte de gente, na parte de pessoas, é treinamento da parte emocional. As pessoas estão cada vez mais doentes, né, principalmente depois da pandemia, e o teu papel como líder, teu papel como médico é ajudar essas pessoas que estão trabalhando com você, tá? Eu não falo que elas estão trabalhando para você, que elas trabalham para elas mesmas. Você tem que, a partir de amanhã, inclusive, anunciar para o teu time que o patrão deles é eles mesmos. Na verdade, o patrão deles é o paciente, né? O paciente que paga a tua conta e paga a nossa conta, paga a conta dos colaboradores. Mas eles trabalham para eles mesmos. O colaborador trabalha para ele, para que ele se autodesenvolva, para que ele cresça e ele ganhe dinheiro e ganhe conhecimento. É para ele mesmo que ele trabalha, tá? Isso é uma visão muito importante que você precisa dar para o teu colaborador. E na hora de tratar bem alguém, puxar o saco, ele tem que fazer isso, é do patrão. E quem é o patrão? É o paciente, que é o paciente que paga nossas contas. Vamos lá, agora a gente vai entrar na parte de gestão, que é o quarto grande pilar. A parte de gestão ela é infinita. Eu precisaria ficar aqui talvez 8 horas para passar os principais itens para vocês, mas vou passar assim os básicos, tá? Na parte de gente, eu só esqueci de falar um pouco da parte de endomarketing. Não se esqueça que você tem um cliente externo, que é o paciente, mas você tem um cliente interno, que é o teu colaborador. E você precisa tratar bem também o teu cliente interno, que é o colaborador. Então, como é que você tem tratado? Como é que você tem pedido feedback para eles de você? Sobre a tua atuação, inclusive. Ah, amiga, mas eu sou o patrão. Não. Lembra que você não é o patrão. Você precisa pedir feedback também para eles, seja informal, seja por escrito. Existem várias metodologias aí, porque você precisa tratar ele bem, ele é o teu cliente interno. Então, tem várias estratégias que você deveria estar fazendo de aproximação e conexão com esse colaborador. Porque esse colaborador feliz, e não é só dinheiro que vai deixar ele feliz, longe, no Brasil é número 7 ou 8 o dinheiro, pelas pesquisas recentes,
É muito mais o ambiente agradável, é muito mais a preocupação sua com a família dele, com os filhos dele, é muito mais esse bem-estar, além do dinheiro, lógico que é importante, que vai fazer ele ficar anos e anos e trabalhar em alta performance junto com você. Então, quanto que você tem se preocupado com o teu colaborador? Você sabe o nome do filho do teu colaborador? Você tem feito alguma ação para ajudar ele? Tem feito alguma festinha interna? Tem trazido a família em algum tipo de programa para dentro da tua clínica ou dentro do consultório? Pensa nisso, tá? Endomarketing. É o marketing para o colaborador. Entrando agora na parte de gestão, gente. Ter um plano de comissões e metas para funcionário. Isso faz toda a diferença para você continuar crescendo ou para você acelerar o teu crescimento, tá? Isso assim, é mais do que importante. Tem várias formas de pagar comissões. A gente também aqui não daria para explicar todas as formas. Tanto por fora, que você pagar em dinheiro, quanto por dentro na CLT, tá? Várias e várias formas. Até distribuição de lucros tem como fazer. Outra coisa que se você tem uma clínica, um consultório, ou trabalha para terceiros, que você precisa ter muito claro ali. Você precisa ter os teus indicadores muito claros. Indicadores são aquilo que vai te nortear para saber se você está ou não indo para o rumo certo, tá? Isso é uma das coisas mais importantes. Então, indicadores como faturamento, como custo fixo, custo variável, lucro, margem de lucro de cada produto ou serviço que você vende, ticket médio, qual que é o break-even da tua operação, qual que é o ponto de equilíbrio da tua clínica ou do teu consultório, quanto tempo você tem de caixa se você parasse hoje, quanto dinheiro você tem no estoque, vários e vários e vários indicadores que isso vai te ajudar a nortear. Isso você deveria ter assim, ó, todo dia. E é papel da tua secretária ou do teu financeiro, se você tem um time, né, lógico, de financeiro, senão é papel da tua secretária trazer tudo isso para você, para te ajudar. A tua secretária tem a obrigação de te ajudar a ter mais lucro dentro do teu negócio. Só que alguém precisa treinar ela, né? Ou você precisa treinar, ou você precisa pagar alguém. Como, por exemplo, nos nossos programas, para vocês terem uma ideia, no MD Club, a secretária tem treinamento ao vivo toda semana, junto com o meu time, toda quarta-feira, durante um ano. Por quê? Porque é repetição que a gente estava falando agora. Você fala que esse copo tem que ficar aqui, daqui uma semana está aqui, daqui um mês está aqui. Se não tiver repetição o tempo todo, as pessoas não fazem. Até entrar na cabeça das pessoas e ficar claro, através do processo escrito, através de treinamento, que esse copo tem que ficar aqui todo dia. Estou falando do copo, gente, é lógico, né? É só um exemplo de qualquer tipo de procedimento que você tenha dentro da tua clínica, tá? Uma outra coisa agora dentro da parte de gestão que você pode ter, que é muito, muito importante, é monitorar o fluxo financeiro. Isso é mais do que obrigatório, né? Porque o financeiro ele é muito perigoso. Então você precisa saber das margens, você precisa saber, né, da margem exata além da margem exata de cada produto, você precisa saber quanto que você tem para pagar nos próximos 30 dias, quanto você tem a receber nos próximos 30 dias. Você precisa saber quanto você tem a pagar nos próximos 12 meses, quanto você tem a receber nos próximos 12 meses. São indicadores que, no mínimo, uma vez por semana, alguém precisa te fornecer, tá? Esse tipo de indicadores também. Um outro item na parte de gestão, para você continuar a ter sucesso, continuar escalando o teu crescimento, é um bom software de gestão. Isso também é uma mão na roda, né? Lá no MD Club a gente escolheu o programa Amigo, depois de analisar mais de 10 softwares, porque ele era um dos mais completos. Inclusive quem entra no MD Club tem uma série de benefícios dentro do Amigo, não paga o sistema durante meses, umas coisas bem legais lá que a gente ensina para os nossos mentorados lá do MD Club, tá? Você precisa ter uma reunião mensal com o teu contador ou com o teu gerente de análise mensal de resultados. Esse mês deu lucro, esse mês deu prejuízo, quanto deu de lucro? Esse lucro vai ficar na clínica, vai ser distribuído, você vai fazer algum reinvestimento? Então, como que vai ser? Você precisa ter uma reunião para parar ali 2 horas no mínimo por mês para pensar estrategicamente no teu negócio, para trazer esses indicadores, tá? Uma coisa muito importante também de gestão, já mudando para outro item, é a parte de impostos.
você precisa seguir todas as normas de impostos, dos impostos locais da tua cidade, os impostos estaduais e os impostos federais que a Receita obriga. Não adianta ficar querendo burlar as coisas, gente. Não tem coisa melhor do que você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Não tem coisa melhor do que isso. Porque uma coisa que você está fazendo de errado pode te dar um problema seríssimo lá na frente. Lá na frente. E às vezes pode demorar 10 anos para dar esse problema. Então eu andaria extremamente na linha, se eu fosse você, para que você dormisse tranquilo. E daí você tenta fazer coisas que dê para pagar menos impostos dentro da lei, tá? Então, por exemplo, tem clínicas dentro do MD Club que está fazendo aquele processo para mudar para hospitalar, mas você tem que entrar na justiça primeiro, ganha uma tutela antecipada, demora aí uns 90 dias, 4, 5 meses, mas depois que saiu, tudo tranquilo, entendeu? Você reduz drasticamente os seus impostos. Então, tem várias formas de fazer, mas faça de uma forma legal. Não vai inventando igual o povo fica tudo falando, muda na nota, faz não sei o que, faz aquilo. Tomar muito cuidado com isso, tá? Então, na parte aí de gestão, parte de impostos é uma coisa muito séria que eu anotei aqui, que é importante vocês seguirem, tá? Vamos lá, o que mais eu anotei aqui? Controle de estoque, fundamental para quem mexe com procedimentos, com tratamentos. É muito importante você ter um controle de estoque semanal que a tua secretária precisa te apresentar. Fazer cotações, né, em fornecedores diferentes e assim por diante. Gente, vamos pensar sempre numa padronização, né? Mesmo que você tenha um negócio minúsculo ou uma clínica grande, como vários aqui colocaram, você precisa ter uma padronização assim, de tudo, da forma de atender o teu paciente, da forma das pessoas vestirem, né, um uniforme. Você precisa ter uma padronização na vestimenta. Você precisa ter uma padronização de todo o fluxo do paciente desenhado, do momento que ele vê você nas redes sociais até o momento de agendamento, padronização nas mensagens, padronização qual que é a primeira fala, quando o time seu de atendimento vai falar com o paciente. Então a padronização assim, ela é muito, muito importante e mostra treinamento. Eu sempre digo que o paciente precisa perceber que existe um treinamento. Se você tem uma padronização, ele vai falar, nossa, aqui tem treinamento. E isso gera mais valor para você. Quando você entrega mais valor, o teu preço sobe. Essa é a diferença de valor e preço. Valor é a percepção que o teu paciente tem de tudo aquilo que você vai entregar. E preço é o preço que você coloca num produto como um copo desse, como um procedimento teu, como uma cirurgia sua e assim por diante. Então a percepção de valor tem que ser sempre muito, muito, muito maior do que tudo, tá?